Então, nessa proposta, eu convoquei, vamos dizer assim, o Vicente e a Júlia para falarem para vocês e eu vou acompanhá-los como um bom orientador. Vou orientar, né? Avaliá-los também, etc, etc. Mas ficarei por aqui para qualquer dúvida, né? Em alguns momentos e espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de ver a proposta e o trabalho deles, tá? É, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Qualquer coisa, gente, é só levantar a mão, ligar o microfone ou mandar mensagenzinha aqui, tá? Bom, passa a palavra então para vocês, Vicente e Júlia. Obrigada, Daniel. Antes de começar, né, o mini curso, só um guia assim, que a gente vai fazer uma pausinha ali pelas 4 horas, né, uma pausinha de 20 minutos, né, tomar uma água e o banheiro, importante, comer alguma coisinha. Creio que consigamos terminar essa parte hoje até às 6, quem sabe antes, né? Mas é isso. Então, assim, quem vai ficar mais responsável por isso sou eu e amanhã é o Vicente. Então, hoje a gente separou aqui para vocês uma introdução sobre o que é o queer, né, a teoria queer e a linguística queer. Então, quando a gente fala, né, do termo queer, a gente sabe, né, que ele sofreu muitas mudanças, né, no decorrer do tempo. Então, se a gente for seguir, por exemplo, o dicionário de Oxford, que foi o primeiro registro da palavra, né, na língua inglesa, lá no século XVI, ele teve aí um significado como estranho, peculiar, como excêntrico, né? E esse termo ele foi se atualizando, né, no decorrer do tempo, e ele entrou em um contexto mais preconceituoso, né, considerado mais preconceituoso, na Inglaterra do século XIX, né? Então a gente teve aí o John Douglas, que foi o nono marquês de Queensberry, que ele ficou enraivecido com a relação amorosa do filho dele, Alfred, com o escritor Oscar Wilde, né? Então ele utilizou esse termo no processo judicial que teve contra o Oscar Wilde, ele que levou o escritor para a prisão, né? E ele se referia ao escritor como snob queers, né? Então, com a repercussão midiática que o caso teve, esse termo ele foi popularizado, né, como uma forma de insulto homofóbico, né, no mundo anglo-saxão. E assim ele foi se consolidando, né, com o tempo. Então, de acordo com a linguista Julia Penelope, nos anos 70, né, que ela fez essa afirmação. Na década de 1960, as lésbicas e os gays, eles reconheciam o queer como uma ofensa, né, utilizada por pessoas heterossexuais para expressar um certo desdém, né, um desprezo, e algo como em português a gente tem como bicha, viado, sapatão, então, assim, constituía um xingamento, né, contra as pessoas que não se encaixavam nessa lógica heterossexual, né, que é um sistema de reconhecimento que a Butler, no problema de gênero, ela chama de matriz de inteligibilidade. Então, o gênero, por outro lado, ele também não pode ser visto como apartado desse processo, né. Então, por exemplo, a interpelação de mulheres como bruxas, né, por questionarem o poder masculino, né, da igreja e o controle dos corpos delas. Então, inclusive, a gente teve aí uma parte da Inquisição no Brasil que era justamente isso de acusar as mulheres de serem bruxas. Algumas, elas aceitavam esse termo para elas como forma de fugir de um marido que as espancava, né?
Então, eu posso compartilhar com vocês de onde que vem essa história, por diversas pesquisas, né, de mestrado nesse assunto. Eu posso deixar o link para vocês depois sobre isso também, que é uma parte muito interessante. Então, voltando para o termo queer, né, ele funcionava e ainda funciona, né, em alguns contextos, para alguns sujeitos, né, como uma injúria, né, que coloca esses sujeitos que questionavam essas hierarquias heterossexuais em uma posição de subordinação, né, em um circuito de abjeção, segundo a Butler. Então, para Kristeva, né, a Julie Kristeva, a abjeção, ela é uma violência, né, contra aquilo que ameaça essa matriz de inteligibilidade, né, essa heterossexualidade compulsória, né, então é algo que parece que vem de fora, né, ou de um dentro exorbitante, né, que é jogado de lado no que diz respeito ao possível, ao tolerável e ao pensável. Então, o objeto, ele é a própria oposição do eu, né, ele é o próprio objeto caído, aquele que é radicalmente excluído, né, que está fora do conjunto né, das regras do jogo, que eles não reconhecem, né, essas regras. Então, embora esse eu, ele não queira, né, e ele não assimile, e ele não queira saber, e ele não queira ingerir esse objeto, ele não é um outro, né? O eu, ele só existe em um desejo, né? Logo, assim, eu me expulso, né? Eu me abjeto. Então, para eu me afirmar e viver, eu nego algo, né? Eu estou jogando algo fora. Quando eu me encaixo em uma categoria, tudo que não é daquela categoria, meio que eu estou jogando fora, né? E, e aí eu mesmo me encontro nesses limites, né, da minha condição vivente. Então, ele é aí a própria subversão, né, que mostra também a fragilidade da lei. Então, a Butler, ela compreende que se o objeto ele designa aquilo que foi expelido do corpo, né, descartado como excremento, então é exatamente esse movimento de expulsão que se estabelece o estranho, né, o queer. Então, esse lugar do objeto, ele faz com que os grupos de ativistas norte-americanos fez com que eles reivindicassem o termo queer para eles, né? Então, eles fazem esse movimento de inversão do desconforto político, né, e subjetivo que o termo provocava, e passa a ser utilizado como um termo guarda-chuva, né, como ele é compreendido, que ele abarca aí todas as identidades não heterossexuais, né? Então, de acordo com o Halperin, o queer é aquilo que está em desacordo com o dominante, né? E para Guacira Lopes Louro, o queer, ele é um jeito de pensar, né, e de ser que não aspira ao centro e nem o quer como referência. É um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, né, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, do indecidível. É um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina. E o uso acadêmico desse termo, né, do termo queer, por exemplo, como na teoria queer, ou nos estudos queer, ele leva para um outro significado, né, que dá uma ênfase na desconstrução do binarismo de gênero barra sexo e heteronormatividade. Então, é importante que a gente ressalte aqui que os estudos queer, eles não são equivalentes a estudos gays ou lésbicas, que isso é o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente do curso. E para dar uma ilustrada sobre esse termo queer, o Vicente vai trazer para a gente um poema agora. É, porque é bem interessante quando se trata do termo mesmo, e tem um livro muito bacana, que foi um livro que eu tive muito conhecimento,
a respeito da teoria. Então fica aí como indicação Cartografia do Pensamento Queer. Tem essa capa aqui e vai falando um pouco, né, de todo esse processo, como foi no início, essa questão introdutória que a Júlia acabou de trazer para nós, do Rafael Leopoldo. E outra questão que me chama a atenção também é nessa mudança, né? Surgir como algo, uma representação de um sujeito objeto e tudo mais, que está fugindo dessa normalidade e passa para um momento de representação mesmo, né? De determinadas pessoas. E aí nós temos um filósofo Preciado, Paul Preciado, que ele fala que o queer não é nem isso, nem aquilo, é o queer. E é nesse processo que muitas vezes nós temos uma problemática, às vezes de definir, surgem tantas dúvidas. O que é o queer, né? E aí nesse poema, que incluso, ó, inclusive, é um poema introdutório deste livro, que eu acabei de apresentar a vocês, é uma ode às T. Então, nós temos T entre parênteses, né? Que aqui, a partir da poesia, vocês vão ver aí que representam as pessoas transexuais. E aí, T Almas, por Alexander Brasil. E iniciando para todas as meninas assassinadas no Brasil e para João Neri, em memória. Beth topava tudo, topava cinquentinha, chupetinha, arranhão, de 4, de 8 de graça. De graça, nunca, nunquinha. Ativa, passiva, totalmente liberal. Beth topava tudo. Maricona, mariquinha, casal, pseudo-hétero, bicha casada, bicha solteira, bicha velha, bicha nova, travequeiro. T-lover, pornografia, pornochanchada, estudante bêbado, transfóbico, homofóbico, vidafóbico, taxista machista, fetichista, sensacionalista, cafetina louca, mona de porre, drogadita, drogadona. Tudo louca, devassa, travessa. Todas perturbadas, assanhadas, destruídas. Todas almas, todas vidas. Todas desgraçadas, açoitadas, marginalizadas. Beth topava tudo. Anticoncepcional, Perlutan, Andracur, terapeuta, fonoaudiólogo, silicone industrial, bundão, peitão, corpão, cirurgião clandestinão, paraguaião, bombadeira, agulha de crochê, IST, AIDS, HIV, aquendaraneca, fazer a chuca. 2 anos de SUS, 5 anos de SUS, 20 anos de SUS. Nome social, nome civil, nome de puta que pariu. Pai, filho da puta, mãe, filha da puta. Irmão, filho da puta, irmã, filha da puta. Tio, filho da puta, tia, filha da puta. Avô, filha da puta, avó, filha da puta. Primo, filha da puta, prima, filha da puta. Sobrinho, filha da puta, sobrinha, filha da puta. Orfanato, filha da puta. Mundão, filha da puta. Beth topava tudo. Avião, Tailândia, concurso de Miss, vagina recém-feita, marido porta fora. Beth topava tudo. Rejeição, suicídio, sujeição, agressão, depressão, assassinato. Beth topava tudo. Beth topava com a vida, com o amor, com o ódio, com Deus, com o diabo. Beth topava tudo. Beth era vida, Beth era poesia, Beth era Beth, e não João ou Ricardo. Ou Pedro Henrique, ou Leonardo, ou Maicon, ou André. Ou Daniel Ricardo Martins da Fonseca, ou qualquer outro nome que não seja o dela, aquele que ela escolheu. Horas e horas procuramos em um dicionário de nomes para bebê. Escolher o nome é nascer de novo. Então, Beth era Beth, e Beth topava tudo. Então aqui nós temos, né, a Beth simbolizando aí, acredito que todas essas pessoas rejeitadas. Aqui, principalmente, né, nós temos essa representação das almas transexuais, certo? Mas a gente pode levar aí para esse lado, né, do queer, que é esse o diferente, ou rejeitado pela sociedade, que foi dentro do que a Júlia trouxe para nós nesses momentos iniciais. Aí, dando a continuidade, a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão, ok? É isso, obrigada, Vicente. Então agora a gente vai entrar na teoria queer, né? Que é uma teoria que surgiu
como uma reação ao movimento pelos direitos dos gays e das lésbicas nos Estados Unidos, né, nos anos 70 e 80, né, e quando ali muitos ativistas eles começaram a questionar a existência de um sujeito coerente, né, de lésbicas ou gays, no qual essa agência política parecia se basear. Então, naquela época, a noção de que a sexualidade poderia servir como base, né, de uma categoria identitária essencialista, né, que ignora a interseccionalidade da sexualidade com outras facetas identitárias, né, como aí classe, idade, etnia ou mesmo gênero, né, então essa noção ela era cada vez mais recebida com reservas, né. Então, a movimentação central se tornou algo que, aos olhos dos teóricos queer, né, então tinha sido algo insuficientemente conquistado, né, pelos ativistas LGBT. E aí, né, nomeadamente, né, a desconstrução ou a indefinição, né, de dois binarismos poderosos que se estabilizam mutuamente, que é o binarismo mulher e homem e o binarismo heterossexual e homossexual, né? Ou seja, o principal foco, né, dessa intervenção e dessa crítica é a cis-heteronormatividade, né, que é definida como um conjunto de estruturas e instituições, relações e ações que promovem e produzem a heterossexualidade e a cisgeneridade como natural, autoevidente, desejável, privilegiada e necessária. Então, o objetivo da teoria queer, ela é reconceitualizar, né, os discursos dominantes que moldam o nosso entendimento sobre gênero e sexualidade, e muitas vezes em detrimento de pessoas que não correspondem a esse ideal heteronormativo, né. Então, em outras palavras, o que se pretende é desconstruir essa dicotomia hétero-homo e derrubar essa fachada, né, de naturalidade e estabilidade de todas as identidades, né. Então, uma perspectiva queer aí, ela implica perturbar essa ordem natural das coisas, né, e desorientar os sentidos e práticas excludentes. Então, se a gente pensar o queer enquanto verbo, né, então uma tradução possível seria desorientar, né, uma ação que implica investir na vertigem, né, repensar sentidos estáveis, despraticar normas familiares, né, desaprender a ser quem somos e, com isso, traçar caminhos, né. Então, é nesse sentido que as provocações queer, elas possuem várias abordagens, né, então elas se alastram por diversas áreas, né, de pesquisa científica, como a fenomenologia, que eu acho que uma pesquisadora importante é a Arquette, né, que é a fenomenologia queer dela, né, é um meio de construir narrativas que não correspondem aos modelos, né, de representação dominante, e normativos em relação às questões de gênero, de sexo e de sexualidade. Então, é aí uma orientação para o estranho, né, então a gente tem também na área pesquisas na área da geografia, na área da sociologia, da psicologia, né, e tem provocado um questionamento radical, né, dos pressupostos teóricos e metodológicos. Então, utilizar a perspectiva queer, né, também quando utilizado para olhar as heterossexualidades, não é uma decisão de o que é o queer, né, mas de escolher observar certos comportamentos através de uma perspectiva não heteronormativa, né, ou pela perspectiva de uma sexualidade marginalizada. Então, uma conceitualização binária do queer, como apenas ser queer ou não ser queer, é muito simples, né, para capturar essa variabilidade sexual que tem sido documentada, né. Então, essa e também é importante a gente falar um pouco sobre essa ideia do queer, que é algo mais do norte global, né, ali dos Estados Unidos para lá.
E aqui no Brasil, na América do Sul, América Central, acho também, a gente tem uma tropicalização, né, que é uma epistemologia do Sul que usa o queer como queer, né, C-U-I-R. Em espanhol, a gente até tem o queer com K, K-U-I-R, né, que a existência do termo queer é uma forma de romper com esse discurso colonial anglo-americano, né, e destacar essa deslocalização geopolítica que a gente tem. Então, o queer e queerizar, com C, são termos usados frequentemente em países hispanofalantes, né, como algo mais do que uma simples maneira de espanholizar a palavra queer, né. Ela é uma forma de problematizar as formas nas quais a gente tem localmente absorvido, discutido e adaptado e ressignificado essas teorias que são do norte, né, essas teorias queer do norte, global, não do norte do país. E, e é uma brincadeira, né, meio que uma brincadeira com essa ideia de que, por esse norte global, a gente é visto como o cu do mundo, né? E é um local geográfico desprezado. Então, nos estudos de gênero e sexualidade do Sul, a gente tem uma imbricação de classe, de gênero, de sexualidade, de religião, de casta e etc. Então, exemplos aí de trabalhos que a gente pode citar do, do queer, né, aqui do Trabalhado para o Sul, o trabalho Queer nos Trópicos, que é do Pedro Paulo Gomes Pereira, que é um texto que ele busca problematizar tanto a potência da teoria queer, como seus possíveis limites, né, com as questões que se estamos diante de mais uma teoria, que é do centro para as periferias, né. Então, a própria existência do termo em inglês ela já sinaliza uma geopolítica de conhecimento na qual uns falam e outros aplicam essas teorias, né? Eu vou deixar, até esqueci de comentar antes, eu vou deixar para vocês todos os trabalhos que eu for citar, tudo que tiver citado nos slides, tudo que eu falar, também eu vou disponibilizar o link para vocês com um documento com todas as referências, tá? Então, para mais facinho para todo mundo. Outro trabalho também é o Queer Decolonial, que é também do Pedro Paulo, né? Que chama Queer Decolonial, Quando as Teorias Viajam. É um texto no qual ele faz um jogo, né, com as caravelas portuguesas, para significar uma outra forma de colonização, né? É uma colonização epistemológica, que equivale a pensar dessa forma da teoria queer como uma teoria norte-americana de língua inglesa, né? E toda essa dificuldade de se traduzir o queer também. A gente tem também o texto Para Desaprender o Queer dos Trópicos, Desmontando a Caravela Queer, que é da Monstra Errática, que ela faz um jogo aí também com essa ideia da caravela, e ela traz um pouco dessa ideia decolonial também. Ela cita alguns textos do Pedro Paulo também, é um texto muito interessante. Outro texto é o Subalterno Quem Cara Pálida, apontamentos às margens sobre pós-colonialismos, feminismos e estudos queer, que é da Larissa Pelúcio, que é um texto que ele busca dimensionar a influência das contribuições de pensadores e pensadoras, né, europeus, na produção brasileira, também buscando evidenciar aí essa autonomia intelectual, né, das reflexões que a gente tem localmente, a crescente influência também para além das nossas fronteiras. Então, antes de mais nada, também é importante a gente fazer essa diferenciação entre os estudos LGBT e os estudos queer, né? Então, enquanto os estudos LGBT, né, que seriam aí os estudos das homossexualidades, ele era baseado no binarismo hetero-homo,
Então, o queer, ele não era a questão central, né? Era do normal e do anormal, que engloba ali tudo o que não se encaixa na visão heteronormativa. E por isso que o queer ele é entendido aí como um termo guarda-chuva, né, que engloba tudo aquilo que fugiria do normal, que é o objeto. Então, não se quer defender aí a homossexualidade, né, e sim criticar os regimes de normalização. Então, essa diferenciação, ela pode ser vista, né, e melhor explicada no livro chamado Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças, do Richard Miscalci. E é aí que ele traz, nesse livro ele traz esse quadrinho com essa diferenciação entre os estudos homossexuais e estudos queer, né, que enquanto o regime de verdade do homossexual é um binário hetero-homo, do queer é o normal com o anormal. Então, enquanto a luta política dos estudos homossexuais, dos LGBT, né, eram defesa da homossexualidade, no queer é uma crítica a esses regimes de normalização. Enquanto a perspectiva dos estudos LGBT é pela diversidade, a perspectiva queer é pela diferença. Enquanto a concepção de poder dos estudos LGBT é repressora, do queer é disciplinar e de controle. Então, é isso. Então, agora a gente entra, de fato, na linguística queer, né, que ela evoluiu aí dentro dos estudos da linguagem, né, e de gênero, e permanece ali fortemente ligada com esse campo, ainda hoje. Então, desde a década de 90, os linguistas e os analistas do discurso, né, no contexto anglo-saxão, eles têm aí se debruçado sobre a questão de como o foco em estruturas linguísticas pode dialogar com as desorientações políticas e epistemológicas queer, né? Então, falando ali de uma maneira mais ampla, a linguística queer, ela se configura como o estudo das relações entre língua, gênero, sexualidade, e também as dinâmicas de manutenção e também contestação de normatividades, né, tanto linguísticas quanto sociais. E é a partir de um posicionamento político que isso é feito, né? E isso, enfim, ele desessencializa identidades e desontologiza a língua, né? Problematizando essa relação supostamente sólida, né, entre aquilo que a gente fala e escreve e aquilo que nós somos. Então, a gente pode aí dividir a linguística queer em duas fases, né, também. A primeira é a linguística queer, ela era definida como o estudo da linguagem em uso, né, incrementado com ideias da teoria queer. E aqui nessa fase, o foco ele recaía na descrição de como esses seres abjetos eles utilizavam a linguagem em diversas práticas sociais, né? Aí, as drag queens, os gays, as lésbicas, as travestis, a Ishras, eu acho que chama que é da Índia, né, e etc. Então, aqui estudava como as pessoas que por ter suas vivências sexuais e corporais, né, elas faziam uso estratégico, né, de alguns códigos linguísticos que eram dissonantes na negociação, né, dessas identidades e da sua existência cultural. Então, um exemplo disso é o texto Marcação e Mudança de Estilo em Performances Drag Queen Afro-Americanas, do Barrett, que é um texto de 98, que eu trago uma partezinha dele aí no slide para vocês. Que esse texto, ele mostra as formas pelas quais essas drag queens faziam uso de pelo menos 3 códigos linguísticos diferentes nas performances delas, né? E assim elas construíam as suas identidades e os seus lugares sociais, né, que eram regimentados pela hierarquia imposta pela matriz heterossexual.
Então, na segunda fase, a área ela se redefiniu como o estudo crítico da heteronormatividade, né, a partir de um ponto de vista linguístico, que ela passa a investigar aí como que os discursos eles deixam traços na língua, né, e possibilita assim a ação social, e eles são sustentados ou subvertidos também na performance linguística, né. Então, um exemplo dessa segunda fase é o texto do Tommaso Milani, que estuda o Meat Market, que é uma comunidade online sul-africana para homens que buscam outros homens. Então, esse trabalho, ele procura desvendar as formas, né, como os membros dessa comunidade, eles valorizam certas identidades em detrimento de outras, né. Isso permite compreender até que ponto estes homens produzem e reproduzem, né, ou contestam certas formas dominantes de categorização social, né, nas expressões de desejo por alguém no mesmo sexo. Então, a gente tem aí, por exemplo, busco tal característica, né? Não pode ser muito afeminado, não pode ser isso, não pode ser de tal forma. Então, como que essas procuras, elas também são moldadas aí, né, por essas categorizações, né? Então, para Ana Lívia e para Kira Hall, a linguística queer, ela investiga a linguagem com base nas perspectivas combinadas de gênero e sexualidade, consideradas como categorias separadas, mas intrinsecamente ligadas. Então, o Barrett, né, ele explica que a linguística queer é o estudo da língua ampliado a partir das ideias da teoria queer. E também, de acordo com o Buchholz e a Hall, a aproximação entre os estudos da linguagem e a teoria queer coloca no centro dessa análise linguística a regulação da sexualidade pela heterossexualidade hegemônica e as formas pelas quais as sexualidades não normativas são negociadas, né, em sua relação com essas estruturas regulatórias. E é o estudo crítico da heteronormatividade a partir de um ponto de vista linguístico, né? Então, a forma como gênero e sexo e sexualidade se conectam, ela é influenciada por essas normas hegemônicas, né, que ditam quais humanos são apropriados, né, que no caso é o homem e a mulher, e que mulher e homem apropriados são os heterossexuais, né, e as pessoas que possuem outras identidades e desejos, elas são os desviantes. Então, a construção de gênero e sexualidade, por outro lado, também se apoia, né, nos mesmos recursos discursivos. Então, os dois discursos centrais dominantes, né, alvos da linguística queer, são a heteronormatividade, que inclui aí todos os mecanismos que constroem a heterossexualidade como norma, e o binarismo de gênero, né, que constrói aí diferentes gêneros como naturais, e que são a base porque a Butler, em problemas de gênero, chama de matriz heterossexual. Então, novamente, né, a linguística queer, ela não se resume ao estudo de como as pessoas LGBT falam ou escrevem, né? Não tem aí o intuito de descrever uma suposta linguagem gay, lésbica, trans, etc., né, como se isso de fato existisse. Então, a linguística queer, ela busca investigar o papel da linguagem em conferir ou retirar sentidos, né, de múltiplas formas de vivenciar a sexualidade e desejos sexuais. Inclui também a heterossexualidade. Então, ela estuda aí o espaço semântico pragmático entre os discursos dominantes, a cis-heteronormatividade, e a performance linguística, né, situada, e mostra-se como um campo promissor para o estudo de como fenômenos macrosociológicos que produzem certos indivíduos, como seres abjetos, inferiores ou patológicos,
são sustentados e ou desafiados nos detalhes mais íntimos da nossa vida social, né, a linguagem em uso. Então, cabe à linguística queer estudar tudo aquilo que fugiria de uma determinada norma, né? É lidado como anormal. Então, por exemplo, a normalidade para a gramática, a normalidade para o uso de determinado conceito, de uma determinada norma, né? Algo fora do esperado. Então, entraria dentro da linguística queer não a descrição da linguagem inclusiva, né? Mas com né, mas com que propósitos, né, em que situações, em quais contextos, né, com quais objetivos, né. Então, pode falar. Porque dentro dessa fala da Júlia, eu acabei lembrando, assim, vou fazendo algumas associações, né? E a partir dessa construção, né, da heterossexualidade como uma norma, a gente pode ver muito bem esse funcionamento nos aplicativos de relacionamento. Também quando nós temos lá os nomes dos perfis, muitas vezes também quando a pessoa nem tem a imagem, isso é muito comum no Grindr, não sei se aqui todos conhecem, que nós não temos uma imagem, mas nós temos lá, não curto afeminado, sou másculo, então tem toda essa construção, mesmo dentro desse ambiente, né, ali, um ambiente gay, nessa busca por alguém, tem essa questão de estar o mais heteronormativo possível para possuir mais pessoas, né, dentro dessa perspectiva. Então a gente vai conseguindo aí ter esses pensamentos, como essas pessoas se constroem ali por meio das palavras que utilizam, né? Acho que foi isso. Vou até aproveitar, Vicente, o que você falou, porque tem muito a ver com essa segunda fase, né, da linguística queer, que a Júlia citou o trabalho do Milani, né, esse mercado, né, inclusive o nome do site, né, tem a ver com mercado, mercadologia, né, market, como é que é o nome mesmo, Júlia? Market, esqueci. É, Deixa eu voltar aqui o slide, que eu também esqueci. é, market, Meat Market. meat market. Ou seja, esse lugar, né, de encontros, né, como funcionando como um mercado mesmo, né? É, é, tem uma pesquisadora que fala sobre o amor nos tempos do capitalismo, a Eva Illouz, se não me engano, né? Illouz, né? E aí ela já falava sobre isso antes desses aplicativos, né, mas nos sites mesmo, né, sobre os sites. E ela não falava especificamente sobre os casais homossexuais, gays, lésbicos, não. Ela falava, inclusive, principalmente dos casais héteros, né? É como funciona como uma lista de compras, né? Como um folheto de um mercado mesmo, que você vai passando. Isso tem muito a ver com Tinder, né? Por Uhum. exemplo, você vai passando, né? Esse aqui eu quero, né? Esse aqui eu não sei, né? Vai passando essas páginas, né? É, ou uma ideia de shopping mesmo, né? Que você vai andando e vai vendo as vitrines, né? E esses sites, né, ou esses aplicativos, ele tem essa característica mesmo de fazer a venda do próprio produto, né, como uma carne em exposição, a partir das fotos, não apenas dos textos, né? Sim. Então, as imagens dizem muito, às vezes não mais do que a própria definição, né, a própria descrição de si ali vai trazer, mas em vários momentos você fala assim, gente, mas essa pessoa que escreveu esse texto, que está falando sobre isso, coloca esse tipo de foto, né? Então, tem essa ideia também de estranhamento, né? Esse olhar queer, né, ele vem em vários sentidos, né? Não apenas das expectativas que nós temos daquele sujeito que está ali se colocando, mas também dos gêneros discursivos, né, que estão ali em jogo, né, que é de pôr a foto, se descrever. Então,
é uma tentativa de ter mais pessoas interessadas no seu próprio produto, no produto que é você mesmo, né? E aí você vai dizer aquilo que você espera que o outro queira ouvir, né? E fazer como se fosse vender o próprio peixe, né? Então, esse tipo de construção discursiva, não só por aqueles que analisam esses gêneros discursivos, né, como o Milani fez, né, dentro do nosso grupo, a gente tem o Venan também, que analisou o Grindr, eu esqueci o Scruff, né, vários outros aplicativos, né, a gente tem, não só por essas pessoas que analisam e fazem essas relações, como o pessoal usando também esses aplicativos e sites, né, recorrendo a essa mesma ideia, né? Então, não é só o negar, não curto afeminado, sou e gosto de masculinos, né, machos e etc., mas também aqueles que, vamos dizer assim, militam, né, de certa forma, nesses lugares, né, e de várias formas, não dizendo que isso seja ruim, né, mas é exatamente desconstruindo essa normalização discursiva de que o que vale a pena, o que é bom, o que é barato, né, e o que importa ali são os masculinos, com determinado tipo de corpo. Então, tem várias pessoas ali também que transformam, né, esse gênero que não era o gênero tipo aplicativo de pegação, aplicativo para encontros, né, sites, etc., em outros lugares, em lugares outros, para falar sobre desconstruir, né, essas questões. Hum? Oi, César, quer falar alguma coisa? Se você quiser, pode ligar o microfone. Oi, eu mandei a pergunta no chat. Eu não sei se teria a ver, talvez seja até uma pergunta meio boba. Eu gostaria de saber se essa normalização discursiva também influencia nessas questões de posições sexuais para pessoas gays. Eu acho que tudo está interligado, não é a definição, né? O único caminho, né? Mas a gente tem e vê isso em aplicativos, até mesmo na história, né? Principalmente nos países sul-americanos, né? Sul-americanos, mentira, né? Do México para baixo a gente tem isso muito, né? A México ainda é a América do Norte, né? Mas talvez seja um reflexo da colonização, né? Por que eu estou dizendo isso? A divisão ativo e passivo, por exemplo, enquanto posição, né, sexual, ela é muito mais importante para a definição dos desejos sexuais do que para outras culturas, tá? Para algumas outras culturas. O que significa que por muito tempo, e ainda se tem, né, essa compreensão de que o homem, né, o biologicamente homem, quando ele está na posição ativa com outro homem, ele não é entendido como homossexual, gay, invertido, ou seja, depende da época, né, que você está se analisando isso. E é muito complexo, muito complexa essa questão, porque, por exemplo, me lembrei agora de um elemento, né, de um fragmento de um texto que eu li há um tempo, em que propagandas ou publicidades, enfim, sobre prevenção a HIV, especificamente para o público homossexual ou gay, não atingia garotos de programa, por exemplo. Porque a compreensão do que eles tinham a partir do termo homossexual, por exemplo, né, não os tocava, eles não se sentiam pertencentes a essa categoria, que eles transavam ou eles mantinham relação sexual com outros homens, não por desejo, mas sim por trabalho.
Então, veja, a mesma coisa se pensar que determinadas características, determinadas questões são vinculadas à posição, né? Então, eu não me compreendo como gay, eu não me entendo como homossexual, porque eu só como, eu não dou, né? E aí, isso aí a gente vê várias vezes, em várias circunstâncias, para xingar alguém, né, para insultar, você não vai criar uma narrativa, né, de você come todo homem. Não, isso aí não pegou tão pesado, mas você fala, não, você dá para vários homens, né? Então, a gente tem sim essas diferenças, vamos dizer assim, sociais, né? E isso, obviamente, influencia nos desejos particulares e pessoais, né? Elogiar demais o tamanho do pênis, né? Ou pensar também, né, de certa forma, expressar, né? Nossa, vendo um filme pornô, por exemplo, nossa, esse passivo tem um pênis tão grande, que desperdício, né? E vice-versa. Se a gente for pensar também, nossa, esse ativo tem uma bunda tão grande, né? Então a gente coloca em caixinhas, né? E isso constrói, de certa forma, o desejo de uma pessoa, não que seja só um momento, né? Mas essas repetições discursivas também levam a essa expectativa, vamos dizer assim, do que desejar, por quem desejar, né? Quando desejar, né? E aí a gente tem essas construções discursivas, não necessariamente faladas, tá? Mas também mostradas, né? Ou atuadas, que a gente vai ver, né? Os meninos vão falar um pouco mais depois, né? Sobre performatividade, mas a própria frequência com que aparecem, ah, ah, sei lá, por exemplo, em filmes pornôs também, é, é, a quantidade de jovens, se a gente for comparar o ativo com o passivo costuma ser mais jovem, né? Não mais velho. Então, a gente tem uma sequência, né, de repetições de elementos que constroem determinados grupos, categorias, não sei, né? E aí, eu me encaixo aqui, que ótimo, né? Que ufa, né? Me encaixo nessa possibilidade, porque é o que eu posso desejar, eu sou dessa forma, eu me identifico dessa forma, mas também pode provocar o contrário, né? Nossa, mas eu sou assim, mas desejo isso, né? Não se encaixar também é uma questão de trabalho, né? Às vezes psíquico, para se adequar a uma determinada categoria. E o queer, como a gente está vendo, não é essa necessidade de criar novas normatividades, né? Mas sim de desconstruí-las, criticá-las, levá-las a um ponto de que isso não é natural, né? De que isso é naturalizado por repetições, né? Por aparições, né? Enfim. E a gente tem isso em várias circunstâncias, né? Não sei se eu te respondi, viu, César? Me respondeu sim, Daniel. Muito obrigado pelo esclarecimento. Imagina, imagina. Pode continuar aí, Júlia, falei demais. Não, imagina. Enfim, isso que você falou ainda me lembrou uma discussão que eu vi no finado Twitter, né? Hoje em dia o Twitter, né? De falarem que o passivo é mais afeminado, né? E quando vê um passivo masculino, o povo fica, ué, como assim? Não faz sentido. Gente, eu me lembrei agora que você falou disso também, da época que eu ficava vasculhando coisas para analisar. E aí eu encontrei um pessoal falando mal de um ator pornô brasileiro, que ele sempre fazia os filmes, né? As cenas dele, ele sempre é ativo, né? E tiraram uma foto dele na rua, acho que no Rio de Janeiro, né?
E o cachorro dele é aqueles pequenininhos de madame, que a gente olha e fala assim, nossa, imaginei uma senhora sentada numa poltrona, toda chique e tal, e ele andando com o cachorro, tranquilamente. E o pessoal que tirou foto fala assim, ah, é só ativo nos filmes, né, nos vídeos, né? Porque aqui tá com uma cara de passivona, né? Olha o cachorro, olha as relações, né, que se costuma fazer, né? Um outro, nem o cachorro escapa, viu, Giovana? É um monte de índices aí, né, para indicar o que questões de gênero, sexualidade, preferências, né, vamos dizer assim, por posições, por lugares que ocupam, né? Ah, também tem um ator brasileiro que fez muito sucesso com filmes pornôs, eu esqueci o nome dele, que já deu uma entrevista, inclusive, para Marília Gabriela, e ele mesmo fala assim, as empresas me chamavam para fazer os filmes e me colocavam sempre como ativo. Mas eu não tenho problema em fazer nenhum dos dois papéis. Me colocava como ativo por causa do tamanho do pau. Ponto. Então, esse daí, de novo, né? Seria um desperdício se fosse esse cara fazer um monte de papel passivo por causa do tamanho, do pênis, etc, etc. Eu acho que tem bastante relação mesmo. Você falou agora, eu lembrei de outros casos assim que não escapa, né? Como a Giovana falou, nem o cachorro escapa. Não escapa a roupa, não escapa gesticular, não escapa a voz, não escapa nada. Tudo é encaixado, interpretado dentro dessa matriz, né, que a Butler vai dizer, matriz de inteligibilidade, né? E essa matriz é cis heteronormativa. É isso aí. Aí você falou de ator pornô, o que veio na minha cabeça? Ator que deu entrevista pra Marília Gabriela. Pensei, Frota. Não era, não. Desculpa causar essa imagem. Não, não, foi um outro, Até foi um o outro. slide até passou aqui. Passou até sozinho, tá vendo? Ele até Passou assustou. sozinho. Eu esqueci o nome dele. Ele ficou muito conhecido internacionalmente, voltou depois para o Brasil, namorou com um francês, eu acho. Não sei se era design de moda, alguma coisa assim. E abriu depois uma fábrica de chocolate. Enfim, é isso, esse estranhamento, né, que a gente fica assim, oi? Né? Vou ver se eu acho o rolê aleatório nesse estilo. Mas é isso, né? A própria narrativa a gente espera que seja contada, que seja vivida, né, dentro da nossa expectativa, que é criada, né? Isso, Mark Jacobs. Isso, exato. Mas o nome do ator eu esqueci. O Mark Jacobs é o ex-namorado dele, né? Eu esqueci o nome do ator, mas enfim. É, esqueci o que eu ia comentar. Onde que eu estava. Mas essa sequência, né, de expectativas, né, nos faz rir em vários momentos, né, insultar em vários outros, né, aceitar ou não a proposta dentro desses aplicativos, desses sites, né, é bem por aí.